Olá, pessoal. Vamos ver se agora nós conseguimos gravar, porque toda hora que eu vou começar aqui acontece uma coisa. O ring light já quebrou, então não dá para colocar o celular direito e mas nada vai impedir. Nós vamos em frente. E hoje nós estamos começando um canal novo no YouTube. Eu já tive outros 2 canais, mas eu acabei perdendo. Então vamos com esse novo. E o que eu quero passar para vocês é uma conversa, um bate-papo. Vocês podem deixar a mensagem de vocês, um comentário, porque eu vou ler todos e vou responder com certeza. Nós vamos falar hoje, eu vou começar falando com vocês sobre o processo sistêmico, a constelação familiar, que nós seguimos o Bert Helling. E o Bert Helling, ele estudou muito até chegar onde ele chegou, né, fazer todo esse processo de constelação. E ele usa a base, são 3 palavras: a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, o que seria o pertencimento? Eu tenho que, toda pessoa tem que se sentir pertencente a um clã, a uma família. A ordem, nós temos que seguir aquela ordem da família, do clã, do maior para o menor. Antes de mim vieram os meus pais, antes dos meus pais vieram os pais deles, antes dos pais deles vieram os pais deles. Então, quando a gente vai vendo, é muita gente. Essa é a ordem. E o equilíbrio? O equilíbrio é o dar e receber. Isso tem que estar em equilíbrio. Porque se eu sou uma pessoa que eu dou muito, eu me dou muito para os outros, e o meu recebimento é muito pouco, algo há de errado aí. Alguma coisa eu passei lá na minha infância que me marcou, que a minha criança ficou ferida e que eu preciso fazer tudo para os outros, para agradar os outros, para eu ser amada, para eu me sentir a boazinha. E não é bem assim. Isso tem que estar em equilíbrio, o dar e o receber. Então, nós trabalhamos muito a criança ferida. Aquela criança que lá atrás, talvez ela não tivesse voz na família. Talvez ela não tivesse um pai presente, uma mãe presente. Talvez ela nem teve pai e mãe. Então, são vários motivos. A gente tem que investigar a causa. Um outro ponto muito importante que eu quero falar muito com vocês aqui, de experiências, porque eu não vou falar aqui nesse canal só da constelação, porque eu também sou formada em programação neurolinguística
e em psicanálise. E às vezes eu junto tudo. Mas eu quero passar a experiência para vocês. A minha avó materna, ela não teve um casamento bom com o meu avô. A minha avó era aquela mulher submissa. Era aquela mulher que não tinha voz. Era aquela mulher que aceitava tudo que o meu avô queria e fazia. E chega um ponto que a gente não entende nem o porquê daquilo tudo que ela passava. Como ela não tinha atitude, o que ela fazia? O meu avô sempre cheio de mulheres e tendo filhos com outras mulheres. Ela desmaiava. A atitude dela era essa, desmaiar. E um dia, eu nos meus 9, 10 anos de idade, por aí, eu era muito apegada à minha avó. E teve uma confusão e ela desmaiou. E quando eu vi aquela cena, eu falei para mim mesma, eu nunca vou me casar, porque eu não vou passar o que minha avó passa. Gente, isso ficou no meu inconsciente. Isso eu segui a vida. Meu avô se foi, minha avó também depois de alguns anos se foi. Eu também na Covid perdi meu pai e minha mãe. E daí eu conheci a constelação. Eu fui me constelar. Eu já fazia terapia, eu já estava lá na faculdade de psicologia, eu já tinha feito o curso de programação neurolinguística, mas tinha uma coisa dentro de mim. E todo mundo achava que era com a minha mãe o problema, porque também nós não tínhamos um relacionamento maravilhoso. E daí, naquela sala, eu e a consteladora, quando ela foi seguindo em frente, quando ela passou para os meus avós, algumas perguntas que ela me fez, e o meu inconsciente me mostrou. Então aquelas palavras que eu disse, eu não vou me casar, porque eu não vou passar o mesmo que a minha avó, me marcou. E eu nunca dei certo no relacionamento. Eu cheguei até a ter um casamento de 13 anos. Mas ali eu parei. E nem eu sabia por quê, gente, porque eu não dou certo. O meu dedo é podre. Né? Como as pessoas costumam dizer assim, o meu dedo é podre para escolher homem. E estava ali. Então, naquele momento,
em que eu descobri, que nós descobrimos ali qual era o problema, eu fui fazer o tratamento para me libertar. Por quê? O meu papel era de neta. E eu peguei a dor da minha avó. Eles eram meus avós. Isso era um problema deles. Quem tinha que resolver era eles. Só que eu peguei essa dor. Quando eu via minha avó sempre naquele estado, né? E eu peguei essa dor para mim. E eu carreguei essa dor por anos. E daí eu fui entrar para reprogramação também, para reprogramar o meu inconsciente. Então, cuidado com o que as crianças veem, com até o que elas podem pensar. Porque a criança que nós fomos é o palco que nós vamos pisar quando adultos. Isso com toda certeza. E daí nós temos essa ordem, né? Que seria os meus avós, os meus pais e eu. Depois da minha mãe, seria quem? Eu. Né? A pessoa de maior autoridade na família, porque vai passando do filho mais velho para os mais novos. Gradual. Isso. Então, é assim que funciona. Ah, isso é conversa fiada. Eu não acredito em constelação. Isso é coisa de espírita. Gente, não é espírito. Não tem nada a ver com espiritismo. A constelação é o campo ali. É você mesmo. Você mesmo que monta o campo. Nós vamos sendo o quê? Facilitadores. E as perguntas que nós vamos fazendo, nós vamos juntando. De acordo, você colocou os representantes ali naquele campo, é que nós vemos. É que nós prestamos atenção. Uma respiração faz sentido para o constelador. Ele tem que estar sempre atento. Ele tem que estar totalmente desligado dele naquele momento e focar ali, na pessoa. Olhar a pessoa com o mundo dela, não com o meu. Então é isso o que acontece em uma constelação. Eu não gosto de fazer constelação com pessoas assim, representante pessoas, nem com plateia. Eu gosto de fazer com os bonecos. E eu gosto de fazer sem plateia mesmo. Eu e a pessoa. Para mim,
foi o que eu mais me adaptei. Cada um se adapta de uma maneira, mas para mim foi a melhor forma. Então nós devemos o quê, segundo o Bert Helling? Honrar os nossos pais, respeitar os nossos pais. Porque mesmo que eu não concorde com alguma coisa, mas eles são maiores do que eu. Eu não posso me sentir maior do que eles. Eles vieram antes de mim. Eles me deram a vida. Eles permitiram que eu viesse a esta vida. Então eu tenho que ter essa honra, esse respeito pelos meus pais. Como assim por toda a ancestralidade. Mas eu devo carregar tudo deles, pensar como eles pensavam? Não. Vai chegar um momento em que você vai dizer: pai, eu te amo, eu te respeito, eu te honro, mas eu não vou carregar mais o que é seu. Tá aqui o que é seu, toma para você. Eu não vou carregar. Eu vou viver a minha vida. Porque às vezes nós trazemos alguma marca, algum trauma de um ancestral que nós não conhecemos. E nós trazemos aquele sintoma. Então eu respeito toda a minha ancestralidade. Mas eu não vou seguir como elas. Eu não vou fazer o que elas faziam. Eu não vou viver como elas viviam. Eu sou uma outra pessoa. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Então, se eu não me reconciliar com a minha mãe, com o meu pai, algumas áreas da minha vida vão ficar travadas. E aí eu tenho que tomar o pai e tomar a mãe. E quando eu me reconcilio com eles, eu consigo seguir a minha vida. Então aí está um princípio da constelação familiar. É por aí. Tá bom? E hoje eu vou ficar por aqui. Da próxima vez eu continuo. Nós continuamos nos falando, nos vendo. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, porque não sou eu que quero, mas o YouTube quer isso, para que ele possa levar essa mensagem a mais pessoas. Porque hoje o que nós vemos de filhos desobedientes, de filhos que não estão nem aí para os pais, né? A geração Z, que não quer cuidar dos pais.
Então, nós vamos seguir em frente com um papo legal. Hoje foi só uma introdução para a gente começar e um grande abraço.